Bom, vamos dar continuidade. A gente está sem intervalo, não vai ter café, porque o tempo é curto para nós tratarmos tema tão complexo, né? Vocês vejam que o Mário fez um apanhado, digamos assim, que pega a filosofia desde os primórdios e traz uma série de conceitos importantes para nós compreendermos o que é filosofia e particularmente o que é metafísica e mais essencialmente o que é metafísica espírita, né? E porque, por exemplo, talvez a maior síntese que o irmão Grimm nos trouxe, e isso foi muito recentemente, foi o conceito do Deus imanente, e que talvez seja o mais difícil de nós compreendermos, o Deus imanente. Mas eu entendo que para nós chegarmos a esse ponto, o irmão Grimm fez todo um trabalho, eu diria assim, que durou mais de 60 anos, para trazer toda uma consolidação de um pensamento novo que permitiu que chegasse nesse momento do Deus imanente. Então, talvez facilite um pouco mais a gente refletir sobre esse conceito se nós fizermos uma espécie de engenharia reversa. Como é que ele começa a aprofundar esses conceitos? Deus imanente, irredutibilidade do singular, parte todo, totalidade, campo mediúnico. Esse, então, nesses últimos 3 anos em que ele se manifestou, ele fez um aprofundamento que até hoje nós ainda estamos processando. Tem algumas afirmações assim que precisam ser desdobradas, né? O campo mediúnico organiza e mantém o universo. Isso é uma afirmação que nós precisamos desdobrar. E ainda não temos, né, quem sabe, o alcance necessário para isso. Os físicos têm trazido algumas leis da física, né? Por exemplo, tem 4 forças que organizam o universo: a força fraca, forte, gravitacional, eletromagnética. É o que a física conhece. Hoje se sabe que tem uma tal de energia escura, uma tal de matéria escura, e tudo isso influencia na organização do universo. E onde é que entra o campo mediúnico, que mantém e organiza o universo? Então veja como nós temos desafios nesses próximos anos para fazer esse aprofundamento. Isso é a base de um pensamento metafísico. Então veja, eu fiz aqui um apanhado histórico dos últimos 500 anos, que eu não vou passar tudo aqui, mas veja, nós temos uma herança intelectual que está assentada a partir do século XVI. Esses pensadores todos aqui, que nós já falamos em várias oportunidades, né? Francis Bacon, Galileu, René Descartes, Isaac Newton, Lamarck, Darwin. Basicamente aqui em Darwin, porque quando ele traz a ideia evolucionista, Lamarck também, né? Antes dele, é apenas o que provoca a evolução que difere um para o outro. Revelou que nós somos fruto de um grande processo evolutivo, de longa data, de longa duração. E quando a ciência alcançou esse pensamento e aceitou e internalizou, começaram a questionar se existia uma natureza humana. Afinal de contas, se o homem se transforma permanentemente, provavelmente não tem uma natureza humana. E se não tem uma natureza humana, o homem passa a ser visto como o oposto dos demais seres vivos. Portanto, como o oposto da própria natureza. E isso criou um conceito de um homem insular. Esse conceito é de Edgar Morin, um homem insular, um homem ilha, cercado por todos os outros seres
como se fosse uma ilha num oceano de seres vivos. Vivos e não vivos, que é importante que nesses últimos anos o Hermann Green não fala mais em orgânicos e inorgânicos. Ele fala de celulares e não celulares. Ele coloca todos num mesmo conjunto. E não celulares, evidentemente, é o que nós chamamos de matéria bruta, reino mineral, na tradição da classificação tradicional, reino mineral, reino biológico, reino humano, reino animal, etc., né? Esse conceito de homem insular influenciou todo o nosso pensamento. E aqui, quando nós alcançamos, principalmente o século XVIII, com o Iluminismo, a metafísica começa a ser despejada, digamos assim, do mundo acadêmico. E a filosofia passa a ser instrumental, muito mais próxima do que nós conhecemos por ciência do que propriamente de filosofia. E aí nós perdemos, digamos assim, o fio da meada. Afinal de contas, o homem insular, sujeito no mundo de objetos, soberano no mundo de sujeitos, portanto distintos e separados dos demais seres vivos. Veja, esse quadro é emblemático. Rembrandt. Lição de Anatomia do Dr. Tulpe, 1632. Por que ele é emblemático? O Dr. Tulpe está fazendo uma dissecação, rodeado por outros médicos que estão atentos, prestando atenção no que ele está fazendo, porque era o momento de superação do obscurantismo medieval, onde passou a ser permitido fazer esse tipo de investigação. E veja que interessante, essas investigações que começam a partir do século XVI, século XV, XVI, por exemplo, o Da Vinci, ele já fazia isso às escondidas. Ele subornava coveiros para trazer cadáveres nos porões e ele ficava dissecando. Inclusive, tem muitas gravuras dele descrevendo o corpo humano. Mas era às escondidas, porque se fosse pego, ele seria queimado em praça pública. Aqui já era permitido. E é interessante que toda essa investigação levou a um conhecimento importantíssimo, principalmente para a medicina, do funcionamento da fisiologia humana, da anatomia humana. Mas enquanto eles dissecavam, ou seja, separavam as partes que compõem o nosso organismo em todos os sentidos, alguém perguntou: está tudo aqui? Tá. Como se colocasse tudo numa mesa. E onde é que está a alma? Cadê a alma? Né? Será que existe alma? Será que precisa da alma? Parece-me que tudo funciona por reações físico-químicas. Perfeitamente. Nós respiramos, nós nos alimentamos, as células processam tudo isso, transformam em energia e nós continuamos existindo. A alma passou a ser descartável das reflexões da ciência e também da filosofia. Né? É o período que o materialismo começa a se assentar, uma visão materialista. Por exemplo, quando nós chegamos no século XIX, o materialismo está definitivamente assentado. E é interessante que a mesma evolução científica que a humanidade alcançou é a mesma que permitiu que Kardec fizesse a codificação. A mesma que criou a visão materialista. Permitiu que Kardec fizesse a codificação. Ele tinha uma formação acadêmica, ele usou o rigor acadêmico, o método científico para investigar os fenômenos, que ele não chamava de espíritas na época, ele imaginava que poderiam ser fenômenos eletromagnéticos, porque o eletromagnetismo estava em voga no momento, depois de Faraday, Michael Faraday, e ele chega a conclusões, aí a dedução, e aí no campo filosófico, de que
havia uma relação entre causa e efeito inteligente nos fenômenos. É aí que ele tem um insight, e ele sai da doxa e começa a ousar, né? E faz a codificação. Ele reencarna com essa missão, então ele já tinha os registros informacionais reencarnatórios que permitiram que ele tivesse essa determinação e essa coragem, né? Como todos os inovadores, sofreu muita oposição. Muito bem. Então vejam, a ciência moderna buscou decifrar o que somos. Aquela dissecação é buscar conhecer o que nós somos. E se estabeleceu uma certa classificação. Nós somos da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Sapiens. Isso somos nós. É o que nós somos. É o que somos. Mas quando nós dispensamos o conceito de alma, e para nós de espírito, nós também paramos de perguntar quem somos. Ficamos restritos ao que somos, que é um reducionismo. Por isso que a metafísica passa a ser dispensável. A ciência assume, digamos assim, a vanguarda de todo o pensamento crítico. Marx, que é um dos expoentes do materialismo, ele dizia: até então, nós nos preocupamos em pensar a realidade, o homem, cabe-nos transformar a realidade. Então parte de um pensamento filosófico metafísico para um pragmatismo. Na juventude ele ainda estava vinculado a uma certa visão metafísica, ele era discípulo de Hegel, mas ele rompe com Hegel, né, com o pensamento de Hegel, né, isso na juventude. Por exemplo, ele até então, ele acreditava que existia uma natureza humana. Ele pensava que existia uma natureza humana, um homem genérico que ele chamava. E ele dizia assim: a ciência, a natureza é o objeto da ciência que estuda o homem. O objeto é a natureza, porque o homem é a natureza. Isso ele dizia na juventude. Depois ele sofreu críticas e abandona esse pensamento. E isso prevaleceu. Será que é por isso que o espiritismo decaiu depois de Kardec na França? De tal forma que hoje a única vestígio da passagem de Kardec é o túmulo dele no cemitério Père Lachaise, que é muito visitado por brasileiros, por latinos, né, o espiritismo é muito forte aqui na América Latina. Não sei se vocês já estiveram lá. O dia que eu fui só tinha brasileiro e latinos, né, latinos americanos. E onde ele morou, essas coisas, não tem mais esses registros, pelo menos até onde eu sei. Ele foi, de certa forma, apagado da história francesa, mas prospera aqui no Brasil. Alguns anos depois começa a prosperar aqui no Brasil. E é interessante que a nossa cultura, a nossa matriz cultural, ela tem a composição ameríndia, a composição afro e a composição católica ibérica portuguesa. 3 matrizes espiritualistas. Espiritualistas, não espíritas, espiritualistas. Então, talvez essa composição facilitou muito a difusão do pensamento espírita, principalmente os índios e os ex-escravos e depois ex-escravos tinham essa concepção do mundo não material, do mundo espiritual, cada um à sua maneira. E o catolicismo ibérico, os santos. O que são os santos, senão pessoas que viveram aqui e desencarnaram e estão atuantes, produzindo milagres, operando milagres na concepção católica.
Então isso facilita, porque tem pontos de ligação. Por isso que o volume social espírita é muito maior do que o contingente de espíritas. Porque uma grande parte da população acredita em reencarnação, frequenta as casas espíritas para ouvir palestras, fazer passe, aconselhamentos. Eu trabalhei uma época na datilografia do gabinete, que a gente preenchia as fichas das pessoas que iam para o gabinete, e ali passavam pessoas das mais variadas origens religiosas e não religiosas. Eu atendi mórmon, evangélico, agnóstico, de tudo, porque eu tinha que informar ali qual era a religião, né? Mas vinham aqui. Na hora do aperto, né? Eu não creio em bruxas, elas ai, né? Isso lembra o Oswald de Andrade, que era muito irreverente, e já comentei isso aqui em outras oportunidades. Não acreditava, ele era materialista, ateu, etc., mas era muito irreverente. E quando ele estava já moribundo, no leito de morte, ele desencarna, e aí foram trocar a roupa, ele estava num pijama, e descobriram no bolso dele um monte de santinho. E ficou a dúvida, como ele era irreverente, se aquilo era mais uma brincadeira dele, ou se era um bilhete garantindo, vai que existe alguma coisa depois, vou levar o ingresso. Né? Mas isso é, e aí a questão da substância, que eu tenho assim um pensamento, pelo menos no meu entendimento, um pouco diferente do que o Mário trouxe aqui, não do que o Mário pensa, mas do que ele trouxe aqui, né? Substância e essência. A substância, nossa substância, tem todo esse registro da fé, do Criador. Tanto é que a cultura mais remota que nós temos registro já tinha a ideia de um ser superior. O que modificou foi a forma que essa substância assumiu. Na forma de pedras, litolatria, na forma de plantas, fitolatria. Enfim, a forma de adorar essa substância se alterou no tempo e no espaço. Até hoje nós temos a ideia ainda, vamos elevar nossos pensamentos, ainda pensamos em céu, embora a gente nem pare para pensar sobre isso. Vamos elevar nossos pensamentos. Na visão espírita, o elevar é sair do dia a dia, né, do corriqueiro, mas ainda é a ideia de que, né, os espíritos estão lá em cima e nós estamos aqui embaixo. A ideia de céu e inferno ainda é o status fundante católico, né? Então isso até hoje isso é forte. E ainda que Deus é aquele ancião e que tem um controle absoluto sobre tudo. Eu me lembro quando eu fiz uma palestra lá em Belo Horizonte, uma pessoa uma pessoa me procurou ali na frente e disse assim, olha, eu li toda a obra do Chico, deve ter sido a pessoa que mais leu no mundo, porque são 400 e poucos livros, né? Ele disse assim, eu não vi nenhuma delas, algum personagem dizer que viu Deus. Veja a expectativa dele em torno de Deus. Isso revela uma concepção, uma percepção pessoal que ele tem de Deus. Quando o irmão Grimm traz o conceito de Deus imanente, a gente tem que rever tudo isso, né? Então veja, a partir do século XX, nós tivemos uma grande revolução na ciência. A física quântica, a teoria da relatividade, né? E que permitiram várias aberturas, vários horizontes. Por exemplo, a teoria de sistemas de Bertalanffy. E mais adiante, nós tivemos a cibernética, com Wiener, a teoria da informação, com Claude Shannon, e o DNA, ou a dupla hélice, com James Watt e Francis Crick.
3 grandes avanços na ciência que permitiram nós reconceituarmos sistemas vivos e qual é a nossa posição dentro do que nós chamamos de conjunto de seres vivos. Por exemplo, Wiener, ele, quando trabalha a cibernética, ele não separa a cibernética das máquinas da cibernética do corpo dos corpos biológicos, né? Do ser humano, por exemplo, animais, enfim. O princípio organizador é o mesmo. Input, output, feedback está em ambos. Mas a biocibernética, que é um avanço, define a diferença, traz uma diferença básica entre a máquina e o ser vivo, é que a máquina, uma vez que ela tem o defeito, ela para de funcionar. O ser vivo se recompõe, ele é capaz de se autoconsertar. Apesar de parecer muito mais frágil do que a máquina. A máquina é sólida, né? É metal, etc. E o nosso corpo é, em relação a esses elementos, frágil. No entanto, é capaz de se recompor. A teoria da informação, Claude Shannon foi contratado pela AT&T, né, a AT&T, que era uma das primeiras companhias telefônicas dos Estados Unidos, para resolver um problema de ruído nas comunicações telefônicas. Tinha um problema de ruído. Aquilo que acontece, por exemplo, quando a gente está no celular e a voz some ou craquelada, né? E ele, a partir dessa investigação, ele criou essa chamada teoria da informação, que é integralmente matemática. Então é difícil da gente, quem não é da área, compreender. Mas dá para deduzir as conclusões não matemáticas ou derivadas da matemática, que explicam, por exemplo, que comunicação é um dado da natureza, não é uma invenção humana, é um dado da natureza. Ela é constituinte da natureza, porque todos os seres se comunicam. O irmão Grimm tem falado nessas últimas aulas que nós assistimos agora, que estamos revendo, moluscos, vegetais, plantas, animais e homem, tudo num mesmo conjunto inteligente. Tudo num mesmo conjunto inteligente. O que é comunicação? É informação que se agrega a um código e carrega uma mensagem. Uma mensagem que diz alguma coisa, portanto, inteligente. Quando o cão faz demarcação de território usando o feromônio da sua urina, que é único, assim como impressão digital é única, não tem 2 iguais, é uma assinatura biológica de cada um. Ele está colocando uma informação num código, que é o feromônio, que carrega uma mensagem. Aqui tem dono. Quem tem cães, por exemplo, chega em casa, eles vão e fazem xixi no pneu. Porque ali tem o feromônio de outros cães da rua, etc. E ele, opa, invasão, ele já vai lá e marca de novo. Isso é inteligente. E é inteligente, é absolutamente inteligente. Tem um documentário do cientista austríaco, Fritz, que estudou as abelhas, que é muito interessante, muito interessante. Estava naquela série Cosmos. Esse cientista estudou como é que as abelhas localizavam os pomares e como é que elas informavam como é que chama? Colmeia, né? Para onde as operárias tinham que se dirigir. E ele descobriu, e aí quando ela volta, ela faz aquela dança, que numa forma de um 8. E a primeira descoberta, que ela estabelecia um ângulo reto entre o eixo da dança e a posição
apontada para o Sol e a posição do pomar. Então dava a direção. Mas ele descobriu algo mais impressionante, que o ritmo da dança revelava o tempo de voo até, em minutos, segundos, na linguagem humana, até o pomar. O que é isso? É instinto? Nessa última aula o irmão Grimm fala, mas o que é instinto? Precisa dizer o que é instinto. É instinto? Será que instinto é inteligência embrionária ou não? Porque aí tem matemática e cálculo. Tem cálculo, né, Oswaldo? Você que é da área, para fazer isso tem cálculo. Quando uma aranha faz aquela teia circular e ela define a textura da teia de tal forma que ela funcione como uma catapulta, que quando a presa bate, ela não seja catapultada, ela amortece. E o que é mais impressionante, aquelas gotículas que a gente vê, que a gente pensa que é orvalho, são bolsinhas. Em cada fio tem várias bolsinhas que ali dentro é a teia concentrada como se fosse uma mola. Então, quando bate, ela estica aquelas molinhas e amortece e a presa fica grudada na teia. Tem cálculo? Tem cálculo. Mas não é como a gente calcula, evidentemente. Mas é uma inteligibilidade que não dá para dizer que é uma coisa do acaso. E ela é pegajosa, a teia, por isso que também a presa gruda, mas a abelha tem um produto que ela produz nas patinhas que ela não gruda, para ela poder andar Tem uma aranha que faz toca, ela fica numa toquinha e ela tem domínio de espaço, num certo raio, que ela sabe se está vindo um predador, ou está vindo uma presa, ou nenhum nem outro. Ela só sai da toca quando é a presa. Como é que ela sabe disso? Ainda não sabemos, mas ela dá um salto balístico com precisão em cima da presa. É o sistema de câmeras que nós temos em casa. Só que o nosso é muito mais rudimentar em relação ao sistema da aranha. Porque se a gente ouve um barulho lá fora, o que é que você faz? Você não vai lá fora. Né? Mas no outro dia, quando você vai, você verifica que tem pegadas. Aí você deduz, alguém esteve aqui. Dá para dizer até a estatura, o peso da pessoa pela pressão que fez no terreno, mas só depois. Então veja, eu não estou dizendo que eles são mais inteligentes do que nós, mas estou dizendo que há uma inteligibilidade que permeia tudo. E o DNA mostrou o quê? E aí o Mário pode me corrigir ou explicar melhor. As bases nitrogenadas, né, os nucleotídeos, que são 4, estão em todos os seres vivos, plantas e animais. Aquelas letrinhas que a gente aprende lá não sei se era no ginásio, no científico, agora eu não lembro mais. Né? Que hoje eu confundo essa mudança de fundamental 1, 2, etc. CTGA, né? Combinadas em duplas, formam todo o sistema biológico da Terra. Todo. E quem sabe até do universo, né? Não se sabe. Um dia vamos saber. O que isso significa? Que há uma unidade fundamental entre todos os seres. Há uma unidade fundamental. E aí eu volto à questão da substância. Há uma substância que está por trás de tudo, como um dos conceitos que o Mário trouxe, aquilo que está por trás de tudo. Você usou até essa expressão ali, né? No meu modo de ver, a substância é o princípio inteligente, que é o que está por trás de tudo.
O princípio inteligente está por trás do ser humano, da abelha, da aranha, da ameba, do vírus, da bactéria, de tudo, da planta. Nessa última aula, o irmão Grimm fala das árvores, que elas se comunicam pelas raízes. E quando elas percebem que tem uma que está fragilizada, não está conseguindo extrair os nutrientes da terra, elas começam a enviar pelas raízes para ajudá-la a se recuperar. Tem plantas que, quando percebem a presença de um predador, ela exala um aroma que atrai um predador do predador. E esses são exemplos aos montes que tem na literatura, não é viagem na maionese, como a gente diz. Tem um grande cientista britânico chamado Rupert Sheldrake, que é muito ousado e corajoso. Ele diz o seguinte, ele tem um livro, 7 experimentos que podem mudar o mundo, onde ele fala, por exemplo, dos cupinzeiros, né? Como é que o cupim é cego, aquele que faz aquele cucuruto assim, que duro, aquela terra dura. Se fizer um corte no cupinzeiro, eles imediatamente começam a reconstruir e fecham precisamente onde houve o corte. E são cegos. Mas se matar a rainha, eles ficam completamente desorientados e morrem. Então ele chama de alma do cupinzeiro. O que nós chamamos de proto-espírito. Que o irmão Grimm trouxe esse conceito do proto-espírito, né? E ele diz o seguinte: todos os seres têm consciência. Como assim? Eu moro numa chácara, eu observo muito a natureza, os pássaros, eu vejo que eles, inclusive, se aprendem. Quando eu vou alimentar os cães, que eu tenho um monte de cães lá, que nenhum de raça, via tudo de rua, né? Eles sabem o horário, estão tudo lá nas árvores esperando para pegar a sobra. Eu até fiz um telhadinho lá para colocar uma quirera para eles também. Eles já vêm no mesmo horário. Então ele faz, isso é um aprendizado. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, a gente ia muito no passeio público. E eu lembro que tinha aqueles macaquinhos prego, não sei se ainda tem, faz muitos anos que eu não vou no passeio público, aqueles macaquinhos prego, o pessoal jogava assim, pipoca, essas coisas, né? E aí alguém jogou e caiu para fora da telinha, né? Aí não teve dúvida, um deles pegou uma varinha, foi lá e... tem noção de distância e usou um instrumento, uma ferramenta. Então, onde é que está a fronteira nítida entre o humano e o não humano? Isso foi a grande contribuição de Darwin. Mas se há essa unidade fundamental, o que nós somos não explica. Mas se nós começarmos a pensar, então, quem nós somos, começa, quem sabe, a fazer algum sentido. Eu fico apertando aqui sem querer e vai mudando tudo aqui, né? Quem somos? E aí vem a teoria da complexidade. Por que o irmão Grimm começa, nos anos 90, a falar de transdisciplinaridade e complexidade? Terceiro no grupo, a lógica da transdisciplinaridade. A lógica do terceiro incluído, que é diferente da lógica clássica, aristotélica, né? A só pode ser igual a A, portanto, não há possibilidade de A ser o não A. Consequentemente, não existe um terceiro elemento que possa ser as duas coisas. Lógica do terceiro excluído. Mas quando a física quântica descobre que o que nós conhecemos como realidade subatômica é uma manifestação de uma medição, quando não se está medindo
um elétron está em todos os lugares ao mesmo tempo? Como assim em todos os lugares ao mesmo tempo? E quando nós medimos, dependendo do instrumento de medida, ele pode se manifestar como onda ou como partícula? Opa, ou é onda ou é partícula, ou é A ou é não A. Como é que pode ser as duas coisas dependendo do instrumento de medida? E aí vem a lógica do terceiro incluído, né? Qual é o terceiro incluído entre nós aqui? Hã? O que é que nós somos? Espíritos humanos. Seres humanos. Então nós temos uma humanidade. Aliás, a filosofia medieval, apesar do obscurantismo do medievo, fez reflexões muito interessantes sobre a questão dos universais. Por exemplo, Mário, Oswaldo, Cíntia, são 3 pessoas diferentes, mas o que eles têm em comum? São seres humanos. Então, o terceiro incluído é a humanidade. O dia que nós alcançarmos esse conceito internalizado, não haverá mais guerras. Por isso que o Morin, no último livro dele, do método, que é a ética, ele fala em antropoética, a ética da humanidade. A unidade na diversidade, que em latim ele fala de unitas multiplex. E substitui o conceito do homem insular, separado e distinto, para o homem peninsular. A ilha cercada de seres por todo lado, e o continente vida e uma península. Nós somos distintos, mas não separados. O que é que realmente nos distingue dos demais seres vivos? O que é realmente? Porque tudo que nós vimos aqui é tudo mais aproxima do que afasta. Mas o que é que realmente nos distingue? Fala, língua. Não. Os pássaros se comunicam por sons, inclusive para acasalamento. Isso é uma linguagem. Tem um tipo de marreca, que ela, quando quer acasalar, ela pega uma palhinha e vai atrás de um macho e solta a palhinha assim na frente dele. Vamos fazer um ninho juntos? É uma linguagem, né? Tem um pássaro que ele faz um caramanchão, sabe caramanchão assim? Com gravetos, para impressionar a fêmea. E se ele existir no meio próximo ao urbano, ele vai no lixo do humano e busca tudo que tiver, que dá para que pode ser usado para enfeitar. Canudinho, tampinha, e traz e põe no caramanchão. E quando os outros estão, por exemplo, foram se alimentar, eles vão lá e desmancham o caramanchão para que a fêmea não diminui a concorrência. Desleal, né? Então, isso é uma linguagem. Enfeitou. Aqui, à exceção do Vitor, todo mundo já foi jovem, né? Ah, tem mais uma jovem ali, né? Eu brincava com o pessoal do grupo A, do irmão Grimm, que eu dizia assim, ó, quem não tem cabelo branco é porque é pintado. E se nós assistirmos às aulas que o Paulo está projetando, você vê assim, a câmera pega assim, só vê cabeça branca. Então veja, por que eu falei isso do jovem? O que difere? Hein? O que difere ser humano? Ah, sim. O que é que nos difere, basicamente? Consciência, inteligência, consciência. Bom, segundo o Sheldrake, todos têm consciência. A diferença é que
eles não têm consciência de que têm consciência. E nós temos consciência de que temos consciência. Porque nós temos o quê? Livre-arbítrio. Mas isso não nos separa. Porque eles estão todos dentro da lei de liberdade. O livre-arbítrio é um caso particular da lei de liberdade. Assim como o espírito é o princípio inteligente individualizado, o livre-arbítrio é a lei de liberdade individualizada. Mas a substância é a mesma. O livre-arbítrio é a essência, no meu modo de ver, sabe? Isso por isso que talvez eu esteja simplificando, mas para mim facilita mais fazer essa relação entre a substância e a essência. Eu vi que vários conceitos que você trouxe, até às vezes alguns são contraditórios entre eles. Né? Não que você, mas os autores que você citou. Ora, a essência da ideia de que é a substância, ora é a substância que é vista como essência. Enfim, mas esse é o grande desafio da filosofia. Né? Veja que interessante, o próprio Edgar Morin e outros pensadores, por exemplo, Léon Brillouin, ele permitiu um avanço na questão da entropia, porque tudo no universo tende a se dissolver, se desorganizar. O universo está em permanente desordem. Mas, onde tem o princípio inteligente, está sempre reorganizando a desordem. Eles não chamam de princípio inteligente, eles chamam de vida. É a vida que faz a negentropia, que é o contrário da entropia. O próprio Morin chama de vida também. O que nós chamamos de espírito, princípio inteligente. Todos os seres são organizados e organizadores. Vejam, na natureza não existe nenhum local específico na natureza para lixo. A natureza não criou nenhum espaço para lixo. Isso é uma criação humana. Por quê? Porque aquilo que é resíduo para uns é alimento para outros. E aí tudo se reorganiza permanentemente. Por isso, o que nós chamamos de vida é auto-organizada. A chamada autopoiese, por exemplo, do Maturana. Ela se auto-organiza. Mas, e por trás do que nós chamamos de vida? O que é que está por trás do que nós chamamos de vida? No nosso modo de ver, na metafísica espírita, é o espírito. É o princípio inteligente. Eu digo princípio inteligente porque isso acontece em todos os níveis em que ele se manifesta. Da pedra, da planta. Você quer falar? Sim, tipo o livro-arbítrio. Tipo equilíbrio, né? Como? Arbítrio é tipo equilíbrio. Eu não entendi. Livre-arbítrio é tipo equilíbrio? Equilíbrio? Livre-arbítrio é a sua vontade de decidir, de escolher. Né? Então, às vezes você faz escolhas erradas que desequilibram. E aí você aprende com as escolhas erradas e não deveria, pelo menos, reincidir naquele mesmo. Esperançosamente aprender. Como? Esperançosamente você aprende. Aprende pela dor, né? Então é a escolha que você faz. Nos demais seres, eles não têm livre-arbítrio, porque, por exemplo, eu tenho gatos também, né? Todos eles tomam banho do mesmo jeito. Já viram o gato como é que ele faz o banho? Ele é muito limpo, o gato. Ele se lambe inteirinho, e onde ele não alcança, ele limpa, ele faz a patinha uma escova. Ele lambe a pata e esfrega onde ele não alcança com a língua. Tanto é que o gato não tem cheiro. Mas o cocô dele não dá para dizer a mesma coisa. É? Até ele não suporta que ele enterra, né? Então vejam, aí nós começamos a pensar o seguinte: será que Deus imanente é isso? Se
Será que a imanência do Criador é exatamente essa inteligibilidade que permeia tudo? Mas será que esse Deus imanente é um Deus que está com as cordinhas controlando tudo? Ou a imanência dele se manifesta através do princípio inteligente que somos nós, em todos os estágios? Porque, como diz o irmão Grimm, se nós somos co-construtores do universo, nós não somos passivos. Né? Ah, Deus vai resolver, Deus vai me ajudar, Deus não sei o quê. Deus já nos ajuda desde o princípio. Porque Ele nos deu exatamente o único ingrediente que é capaz de nos ajudar, que é a inteligência. Essa é a providência divina primordial. Nos deu inteligência. Veja, eu não tenho aqui um conceito fechado e nem abrangente de Deus imanente. Mas eu começo a pensar que tem alguma coisa a ver com essa unidade que se manifesta, e aí entra na questão da substância em todos os seres vivos e não vivos, celulares e não celulares. Olha o que está acontecendo agora na Terra. Terremotos e as consequências dos terremotos. Tornados, agora Piraí do Sul, né, teve um tornado horrível, 250 km por hora, devastou uma faixa de 17 quilômetros. Eu morei lá na fronteira entre Uruguai, Argentina e Brasil, naquele cantinho lá do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Alegrete. Meu pai era militar, então nos mudamos muitas vezes. E lá tinha tornado. E o meu pai era da arma de engenharia, e o batalhão onde ele servia tinha uns pavilhões enormes que colocava aquelas barcaças que eles fazem as pontes móveis na época de guerra, essas coisas. Eles colocam aquelas barcaças uma ao lado da outra e passam as pranchas, e ali passam os carros de combate, as tropas, etc. Né? Então aqueles pavilhões eram vários pavilhões cheios. E teve um tornado na hora do almoço. E esse tornado, o tornado, sabe como é que é? Ele é um redemoinho, ele sobe e desce. Onde ele desce, ele arranca tudo. E solta, aquilo vira só escombros. E tinha um sujeito que ele gostava de beber, né? O quartel inteiro sabia, fazia um vistas grossas, etc. E depois do almoço ele ia para um desses pavilhões e deitava dentro daqueles barcos lá para tirar uma soneca, né? E quando veio aquele tornado e provocou aquela destruição, o pessoal, cadê o fulano? Eu não vou falar o nome dele aqui, para ter parente dele aqui, né? Cadê o fulano? E foi o batalhão inteiro para aquele pavilhão que tinha sido desmontado. E começaram a tirar escombros. Daqui a pouco olharam para o lado e ele estava junto ajudando. Ele nunca mais bebeu. Veja, ressignificou. Né? Imagina, quando falaram para ele por que estavam arrancando tudo aquilo, ele teve uma mudança, né? Uma inflexão na vida. É o ruído, né? Que muda a nossa... Somos uma totalidade desde a criação. Isso é uma frase, uma afirmação que o irmão Grimm trouxe alguns anos atrás e que me fez pensar e talvez desdobrar diferentemente do que eu desdobrava. Então nós já somos uma totalidade desde o momento que eu fui criado. Que nós fomos criados em algum momento. Né? Deus não, mas nós fomos. Nós somos criação, que é diferente de criação, né? No sentido. Se nós somos uma totalidade, como é que é isso? Será que nós reencarnamos? Começamos a reencarnar desde a pedra até onde nós chegamos atualmente. Não é uma compressão que nós sofremos do mundo espiritual para o mundo material, que espreme de dentro de nós
o que nós já somos para fazermos o autoconhecimento? E aqui começo a pensar sobre autoconhecimento, que é aquilo que o Mário falou, as minhas habilidades, as minhas fraquezas, etc., mas fundamentalmente a minha substância. Kardec colocou lá no livro 3 do Livro dos Espíritos as leis morais. As leis morais é uma terceira revelação da primeira revelação, que são os 10 mandamentos, atualizada. Por que é revelação? Porque é algo que estava velado. Por que 3? Porque é justamente a contextualização. Jesus faz a contextualização de Moisés, o Espiritismo faz a contextualização de Moisés e de Jesus. Então, é algo permanente, então é substantivo no meu modo de ver. E ela se essencializa no tempo e no espaço de acordo com o possível e o alcance da humanidade, do pensamento crítico de cada época. Por isso que ela se altera, mas se altera o quê? A interpretação, e não a própria lei moral. É a lei moral que está registrado, é o imprinting, né? Ou está gravado no espírito desde o momento da criação. Então nós temos todo o apetrecho necessário para a nossa caminhada. É como se recebêssemos todos a mesma mochila, com todos os ingredientes, mas cada um vai ativar o que tem dentro desses ingredientes, dessa mochila, de forma singularizada. E veja que interessante, somos uma unidade na diversidade, mas não há repetição. Nada no universo se repete, isso é um padrão, é um algoritmo originário, nada se repete. Eu estou fazendo todas essas relações, mas eu estou falando, no meu modo de ver, de metafísica. É uma abordagem metafísica. Isso, para mim, mudou muito a minha concepção de evolução, de progresso, etc. Né? Já conversamos bastante sobre isso. Essencialidade do pertencimento. O Mário já falou. Fica mais fácil nós entendermos, no meu modo de ver, o Deus imanente, essa totalidade que é igual para todos, mas que se essencializa de forma singular e individualizada em cada um, mas que mantém uma essencialidade do pertencimento. Singularidade e irredutibilidade, o Mário já falou sobre isso, inclusive mostrando o que é singularidade e o que é individualidade. E livre-arbítrio, que eu já falei, no meu modo de ver, é a individualização da lei de liberdade. Que quando o animal demarca território, ele está dizendo que eu preciso desse espaço estruturado finito para que eu possa existir. Para que a minha prole possa existir, para que a minha espécie possa existir. É um processo absolutamente auto-organizado. E aí tem as famosas leis. Como é que está o tempo, hein? Então temos que encerrar já. Vou encerrar. O prefixo trans, da transdisciplinaridade. Trans é aquilo que está entre, através e além de tudo. O que é que está entre, através e além de tudo? O princípio inteligente, no meu modo de ver. O princípio inteligente está entre, através e além de tudo. E aí as duas leis fundamentais. Trans, auto, eco, administração dos sistemas vivos. Trans, auto, eco, organização dos organismos vivos. Se você tem uma biocenese, né, que eles chamam, de uma determinada região, onde tem várias espécies, elas estão perfeitamente auto-organizadas. Elas se organizam no sentido de que há um regimento do condomínio daquele espaço,
E há um regimento de cada espécie. Por exemplo, aqui tem insetos, tem mamíferos, tem cobras, tem aranhas, tem tudo. Os insetos se reproduzem em larga escala. Vivem pouco, mas se reproduzem muito. Mas são pequenininhos. Os mamíferos se reproduzem mais lentamente e com menos descendentes. Um inseto deixa uma prole incalculável de descendentes. Se o inseto e os mamíferos se reproduzissem na mesma escala, seria impossível os demais seres vivos existirem no mesmo espaço. Então, há uma auto-organização dos organismos. Se auto-organizam. Por que os insetos se reproduzem em larga escala? Porque eles fazem parte da dieta de várias outras espécies. Sapos, pássaros, enfim, uma série. Passarinho, então. Então, eles são muito apreciados na mesa dessas outras espécies. Então, eles têm que se reproduzir. É tudo processo inteligente. E é milimetricamente calculado, eu diria assim, né? Assim como o nosso corpo, né? A melanina, né, Mário? Se estamos na região equatorial, vamos produzir mais, a pele vai ser mais escura para compensar, né, o efeito da radiação solar. Se vamos lá para o hemisfério norte, pele bem mais clara. Eu tenho uma filha que mora lá na Suécia, e os suecos, eles gostam muito de se bronzear, mas eles não ficam alaranjados, eles não ficam bronzeados, né? Eles ficam alaranjados, porque a pele é muito branca. Em função do quê? Primeiro que fica, se for lá onde é a terra do Papai Noel, como é que chama? Lapônia. Lá é 6 meses de noite, 6 meses de dia, né? A primeira vez que eu estive lá era julho, era verão. Anoitecia às 11 da noite e amanhecia às 2 da manhã. Então, nós ficamos num sótão da casa lá do sogro dela, e tinha umas janelinhas assim, a gente botava umas almofadas ali, porque senão não tinha condições de dormir, né? Eles não, eles estão acostumados. E todos os dias almoçava lá fora, pegar sol, que depois o resto do ano é sem sol, né? Mas isso é um cálculo que a célula inteligentemente faz, não é isso, Mário? Tem cálculo aí, hein? O cálculo do Newton, eu estou falando. Né? Ponto de equilíbrio, é. O que mais? Acho que é isso, né? E a inteligibilidade, né? O que eu já falei. O Einstein dizia assim, o universo é inteligente. Porque se não fosse inteligente, não seria inteligível. Tudo informa e comunica porque há uma inteligibilidade em tudo. Senão nós não saberíamos, não teria como você interagir com aquilo. Como é que o pajé sabe das propriedades terapêuticas das plantas? Às vezes as pessoas, ele foi testando uma por uma, né? Depois de morrer metade da tribo, porque eram ervas venenosas, ele descobriu qual, né? Claro que não é assim. Assim como o passarinho, né? Tem até uma música acho que do Gonzaguinha, passarinho passou longe, é melhor nem chegar. O passarinho, fruta que o passarinho não come, não coma, porque é venenoso. Como é que ele sabe? A avó que falou que os ancestrais, metade morreu porque comeu o que não devia? Não. É uma leitura que a ciência ainda não sabe como é que isso acontece, que eles fazem. Como é que eles percebem isso? Como é que eles sabem, quando eles entram num ambiente onde tem mais cães, qual é o alfa? E tem um alfa sempre no grupo, né? Na matilha. Então tem uma série de... É uma linguagem semiótica, semiológica. Tem signos. E inclusive símbolos em alguns casos.
Então não há uma fronteira nítida, né? Chega, né? Vamos conversar. Eu tentei fazer assim mais uma reflexão, porque o Mário trouxe toda uma composição, né? Numa linha de tempo, e inclusive trazendo vários autores. E eu quis só complementar, né? Jogando lenha na fogueira. Ok? Vamos abrir para... O Luiz Renato trouxe um microfone ali, porque como nós estamos gravando, até eu estou vendo que vocês estão fotografando, etc., mas nós vamos editar e vamos disponibilizar essa semana mesmo. Vamos disponibilizar o vídeo, né, das exposições, e pelo menos no debate a gente vai ter que editar, porque às vezes fica, né, um intervalo até alguém perguntar, etc. Então nós vamos editar e colocar, porque os núcleos também vão receber. É importante que essa reflexão atinja todo o conjunto da SBE. Por isso que é importante a gente... Por que a gente trouxe esse tema, né? E eu pedi até que as pessoas que trabalham no atendimento também pudessem vir. Porque as pessoas que trabalham no atendimento têm que ter, pelo menos, um suporte. Qual é a base do nosso pensamento quando você vai atender uma pessoa? Quando você vai dizer alguma coisa para ela? Qual é a orientação que você tem filosófica, digamos assim? Não é que alguém fica dizendo, não, o que é que você entende? Como é que você vê a doutrina e como é que você vê a doutrina na prática, né? Tudo tem uma filosofia por trás, por isso que é a metafísica. O que é que está por trás? Né? Quando a gente fazia o passe assim, existia por trás uma concepção do passe magnético, né? E hoje nós sabemos que não é bem assim. Tem um campo eletromagnético, mas não do jeito que a gente imaginava. Quando eu comecei aqui, aquele assoalho ali da câmara A e B sacudia, porque o pessoal... ele sacudia. Tinha uns que faziam assim, e faziam assim. Diga, Oswaldo. Por isso que são os gabinetes de orientação filosófica, né? Exato, exatamente. Desde o início os espíritos já determinaram esse gabinete de orientação filosófica, né? Não sei onde é que está o controle agora para apagar o... Não, esse é do ar-condicionado. Não é esse? É um branquinho também, assim. Tá por aí. Alguém pôs no bolso? Fez que nem a alma, né? Botaram todos os órgãos ali e tal. Cadê a alma? Alguém escondeu, hein? Mário, agora eu acho que vamos levantar para... Temos aí até as 14h, né? Está aberta a palavra. Professor, Diga. você falou em passe. Eu tenho uma curiosidade muito grande em aprofundar um pouco mais a questão do passe. Que foi dito agora, para mim, ainda eu estou aqui há uns 20 anos já. Mas o que ainda tem um mistério para mim, que eu ainda não consegui entender. Gostaria de um aprofundamento. O irmão Green, ele inovou muito essa questão do passe. Ele começou a chamar de transferência de frequência mediúnica terapêutica. Muda a percepção, né? É uma transferência de energia, sempre foi. Mas como é que isso ocorre? Aí ele não se dá passe, se faz passe, porque é um processo de mão dupla. O agente emissor e o agente receptor. Ambos são agentes, não é paciente, que nem na tradição médica tem o médico e o paciente. O paciente só ouve, o médico diz tudo. Não. Se não houver consentimento, não acontece. Um vizinho seu está com um problema,
de saúde e você diz, vamos lá na SBE, mas ele não aceita, não acredita, mas por educação ele vem. Quando ele senta naquela cadeira para fazer o passe, ele se fecha. E aí não acontece. O campo de ação dele se fecha. Alguns médios, inclusive, percebem como se fosse uma redoma em torno da pessoa que está sentada ali. Sente na palma da mão. Né? Então tem que haver, sinalagmático o termo técnico, né? Tem ida e vinda. E ele fala de um campo mediúnico, o meu campo mediúnico, como agente emissor, se liga ao campo mediúnico do agente receptor e cria um terceiro campo. É como a manifestação, né? Depois Mário pode, ou quem quiser complementar ou questionar. Veja, espírito desencarnado, médium, encarnado, né? Quando há o processo mediúnico, os campos mediúnicos se ligam. E aqui como se fosse um terceiro campo mediúnico. É aqui que se faz o produto mediúnico. Por isso que 50% é do espírito, 50% é do médium. O espírito fala através da cultura e do background do médium. Eu tive uma conversa com a irmã Marina uma vez, quando eles começaram a dizer que a gente não deve chamar o médium de instrumento. Eu falei, puxa, desde que eu comecei aqui no SBE, o Dr. Leocádio chamava o instrumento, o próprio irmão Green chamava o instrumento. E agora não chama mais de instrumento, né? Aí explicaram depois por quê, né? Que o médico não é um instrumento, ele não é passivo, ele não é uma máquina que sai do corpo e o espírito vem e entra no corpo, né? E aí, conversando com a irmã Marina, eu falei, mas por que os espíritos falavam instrumento? Ela falou assim, porque nós falamos a linguagem de vocês. Aí que caiu a ficha para mim. Se vocês lerem os livros do professor Mauri e os livros do irmão Green, vocês veem uma semelhança nas expressões. Eu vejo muito isso porque eu trabalho junto com o Paulo, o Mário também já trabalhou muito tempo, na revisão dos livros que vão ser publicados. Então, às vezes, a gente tem que tirar um pouco de vícios de linguagem, que é do médium. São vícios do médium. O professor tinha uma formação acadêmica e na academia a gente aprende muitos vícios. Absolutamente, ou seja, né? Esses vícios de linguagem. Esse absolutamente, então, toda hora está falando absolutamente. A gente acabava tirando isso porque dá uma ideia de absoluto, uma coisa assim. Então, isso é o médium. Quando então o passe, você tem que entrar no campo de ação e a pessoa tem que consentir. E aí os dois campos de ação, ou campo mediúnico, se ligam. Tem um jeito de entrar, que é pelo pavilhão auditivo. A região entrou no campo de ação. Aí ele usa o conceito de acelerador de partícula, que são os físicos que trabalham com acelerador de partícula. O que é que carrega o passe? Informação. Eu estou fazendo aqui uma interpretação, por favor, me corrijam se vocês discordam. Tudo é informação. O que é que um medicamento tem? Informação num veículo que é SP, é carregado. A homeopatia trabalha muito essa ideia de informação. Tanto é que eles fazem aquelas diluições e aí fica só a informação, né? Essa informação, ela é carregada como? Por uma cadeia que ele chama de monômeros, monomérica, que são partículas. As partículas são o veículo. Por isso que é um campo elétrico. Um campo elétrico carrega a informação. E a informação vai se distribuir aonde for necessário, naquele que está recebendo aquele fluxo, né? Então, é um caminho que tem que ter a ação do agente e a ação do agente receptor, do agente emissor e agente receptor. É assim que funciona o passe, como eu entendi a explicação que os espíritos trouxeram, particularmente o irmão Green, né? É um processo subatômico, diga. Aí tem uma questão um pouquinho de autocura, né? Pouquinho não, tudo. Porque o espírito ali, ele que vai dominar o efeito dentro do organismo, seja de forma espiritual,
somática ou biológica. Né? Bom, tem equipe espiritual. Eu penso que a equipe espiritual, a participação dela é direcionar os fluxos, porque ela sabe o que a pessoa tem. Quando você chegou aqui, eles já sabem o que você tem. Eles já têm a ficha. Então, eles vão direcionar. Mas o passe é médium, agente, médium, paciente. Né? E daí os aparelhos, eles entram nesses passes que nós fazemos? Que aparelhos? Os espíritos falam, né, de alguns aparelhos que eles têm para melhorar alguma coisa. Tem, por exemplo, o algodão. Né? É um passe. No sistema poliespiritual. No polissistema espiritual. O que tem? Os aparelhos do polissistema espiritual. Eu acho que é mais uma forma deles tentarem colocar na nossa linguagem um aparelho. Mas a gente não consegue entender o que é esse aparelho. Quando eu comecei aqui, o irmão Grimm pedia que a gente andasse com pantufa. Cobrisse os sapatos para não provocar ruído por causa dos tais aparelhos, que eram muito sensíveis. É que você falou do acelerador de partículas nesse momento. É um acelerador de partículas natural, né? Não é como aquele lá de Genebra, que tem todo aquele parafernália lá, né? Mas é isso aí. Então, eu tenho uma pergunta. Por que a filosofia estuda Deus, que é típico da religião? Ele faz a pergunta que ele mesmo vai responder. Oi? Não, vai. Ele faz a pergunta que ele mesmo vai responder. É que não deu tempo para discutir, mas veja bem. Vem aqui na frente, Mário. A grande vantagem da metafísica... Então, a grande vantagem da metafísica é que ela faz você rever vários conceitos, inclusive religião e inclusive Deus. Quando você trabalha a metafísica, você está trabalhando e está fugindo de toda interpretação equivocada ligada a igrejas. Você vai fugir do dogma, vai fugir do sacro, vai fugir do místico, do mágico, do esotérico. Então a metafísica permite que eu faça uma abordagem racional do existente, ou um pouco mais amplo da realidade, e permite que eu reflita a respeito de por que existe a realidade e qual que é a causa da realidade. Quando eu me pergunto qual é a causa da realidade, a resposta é que tem uma causa inteligente, imanente, que eu chamo historicamente de Deus. Então você veja como transforma tudo. E a perspectiva religiosa, trabalhando, o Edson levantou muito bem, né, numa série de perguntas, ciência, filosofia e religião, a metafísica é como se fosse a ponta de lança. Ela transforma a ciência através da modificação dos chamados programas metafísicos. E ela transforma a religião na medida que ela muda o entendimento que eu tenho de Deus. E daí, por isso que a doutrina coloca assim, e às vezes, claro que ela não é só isso, né? Mas é uma postura do ser inteligente, do ser crítico, tá? Que tem a capacidade e a liberdade de fazer a avaliação e vai se posicionando do mais simples ao mais complexo. Quando ele vai se posicionando em relação à origem da vida, à gênese da vida, ao significado, ao sentido do existente, e a ação moral que corresponde a esse entendimento, ela está no campo da religião propriamente dita. Tá? E isso implica que eu assuma, com toda a minha entusiasmo, a bondade essencial do existente, porque como eu entendo a divindade, né? Como eu entendo que o existente é estruturado, né? Trabalhando a ideia de propriedade essencial do existente, para a doutrina, a bondade é uma das características. Deus expressa a bondade no existente. E o religioso ele vai ser um dos agentes que faz essa estruturação funcional da bondade. Né? É isso. Se alguém quiser fazer pergunta, avisa que a gente leva o microfone, que aí fica gravado para a edição. Professor, seria correto afirmar que para se fazer a hermenêutica espírita,
é necessário ter o alcance da metafísica ou vamos dizer, o fundamento? Com certeza, com certeza. Pense assim, né? Em relação ao objeto, ao que existe na realidade, eu tenho duas abordagens, a explicação e a compreensão. Os dois se somam, né? O Mário trabalha muito bem essa parte. Quando eu trabalho explicação e compreensão, e o ramo da compreensão ele se aproxima do ramo da hermenêutica, na prática, eu só posso fazer a hermenêutica sob uma base metafísica. E como eu sou fraco em metafísica, fica difícil de eu interpretar. Por isso que você vê na doutrina um montão de gente assim, com interpretações superficiais da doutrina, com sincretismos estranhíssimos da doutrina com outras concepções, porque como ele não vai no que é fundamental, facilmente ele cruza, aquela atividade e aquela outra são todas ligadas à doutrina. Não são. Então ele precisa aprofundar o entendimento metafísico, aí a interpretação hermenêutica que vai ser feita, com certeza ela passa a ter qualidade. Não vai ser a resposta definitiva, mas vai ser mais profunda, mais intensa do que a que eu tinha antes. Tá? Sobre o passe aqui. Só um minutinho. Passe. Alguém pediu a palavra? Você lá? Não sei se tem alguém na frente. Depois passa para ele. Eu queria saber sobre o passe, sim, no sentido do espiritual e o material. Se não houvesse essas duas interferências, o passe não aconteceria. Eu digo, não seria possível fazer o passe sem a parte espiritual, só o material. No meu entendimento, acontece, mesmo sem a presença dos espíritos, aconteceria. O que nós sabemos é que, quando nós pensamos que há a intenção, por exemplo, de aplicar fazer o passe num determinado momento, a equipe espiritual recebe essa informação e faz assistência. Mas o passe é, basicamente, trânsito material e semimaterial. Basicamente é trânsito material e semimaterial, né? Os espíritos podem fazer assistência ou não. Você pode fazer o autopasse. Inclusive tem nas orientações, está lá o autopasse. Você mesmo aplica aqui nas têmporas, né? Faz a captação energética durante alguns segundos e faz aqui e nas têmporas, né? Com esse braço, com esse. É o autopasse. Então, só que na SBE, por exemplo, como eu faço parte do passe, não seria possível se a gente vem fazer o passe aqui com a comunidade, né? Só com a interferência do médium, sem a parte espiritual, não existiria, né? É isso que eu queria saber. Não, aqui tem uma equipe espiritual, né, grande, que participa de todas as atividades, né? É isso. Passa lá para ele, por favor. Professor, bem simples. O professor falou ali com relação a campo. Todos os campos já existem ou eles podem ser criados? O exemplo que o professor falou ali do espírito, do médium com o espírito. Cada um tem seu campo. Na unificação do produto mediúnico, gera-se um novo campo. Então, pode ser criado campos ou os campos já estão criados? Aqui, ó. O físico, nada melhor que o físico. Estou pensando que você vai ficar sentado aí sem fazer nada. Então, na verdade, existem campos universais, existem campos em potencial que você possa fazer, né? Se você chega na sua casa, hoje as lâmpadas não são tão quentes, né? Mas você chega na sua casa e acende uma lâmpada, ou acende o próprio aquecedor, né? Ele começa a fazer um campo térmico. Então havia um equilíbrio térmico, ali vai ter um gradiente, o gradiente de temperatura vai fazer que o calor seja na direção inversa da temperatura, né? É um campo temporário, mas a ideia de um campo e de interações
térmicas, eles já existem, né? Quando o Rui trabalhou um conceito espetacular ali do campo mediúnico, né? Ele organiza e sustenta o universo. Essa frase do irmão Grimm vai levar algum tempo para a gente compreender, talvez um tempo maior do que a nossa encarnação, mas, né, existe o campo potencial, que são as leis que definem como funciona. Então, cada espírito tem o campo de comunicação próprio a ele, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelos seus interesses. A interação gera novos campos a partir desses campos individuais já existentes. Espero que tenha respondido a sua pergunta, né? Então, os campos conscienciais podem gerar todo o tempo novos campos. Então, veja... É interação. Então, aqui, por acaso, uma das poucas salas que não tem as psicopictografias, né? Quando um grupo de psicografia, depois os de psicopictografia, se organizaram, os espíritos também se organizaram para fazer o quê? Se somar naquele objetivo, naquela intenção. Então, as intenções e as capacidades e as interações geraram os campos, né? Que foram se aperfeiçoando pela prática, né? Pense assim, ó, cada ser consciente ele tem um campo, ou seja, ele interfere no espaço e no tempo. Só que essa interferência que cada ser de consciente faz, que a gente chama de campo consciencial, ela tem um máximo e ela vai diminuindo ao longo do tempo. Ela sempre está interagindo com outro campo consciencial. Quando pelo menos dois campos conscienciais se somam, é o campo comunicacional. Eles passam um a interagir com o outro e trocam informação, ou seja, eles fazem a comunicação, né? Na prática, com a ideia do terceiro incluído, há um imenso campo de interação entre todos os 8 bilhões de pessoas que estão encarnadas e todas estão interagindo. Há um imenso campo de comunicação que inclui os 8 bilhões que estão encarnados com não sei quantos que estão desencarnados. E assim por diante, até eu poder dizer que há um imenso campo que liga todas as partes que compõem a totalidade e que ligam a causa da totalidade, que é Deus. Então há um imenso e grande campo que é um pouco a resposta do que o Oswaldo tem procurado dar. Tá? Professor, campo magnético também seria isso? Todas as respostas físicas, elas vêm para cá. E pode responder também... Ela perguntou se o campo magnético é isto. Como eu não sei o que é isto, eu vou responder o que eu entendo, certo? Então nós temos, como espírito desencarnado, nós temos interação com os campos físicos, magnético, elétrico, gravitacional, né? Mas qual a diferença de um campo mediúnico de um campo físico, né? É a inteligência, a vontade e a intenção. Se você pegar a mecânica dos fluidos, né, líquidos em movimento, e descrever ali as pressões e velocidades, eu consigo fazer a simulação computacional e saber a posição e velocidade, pressão de cada ponto daquele fluido nos momentos seguintes. Eu consigo fazer a simulação, porque eu tenho se eu tiver as forças, os campos de força e velocidades iniciais de massa, né? Mas com os seres humanos não são assim, porque tem uma coisa muito diferente, que eu tenho a vontade, a intenção, os valores, né? Qual é o problema das ideologias ditatoriais de direita, esquerda e de tudo quanto é tipo? Eles acham que a pressão externa determina o comportamento do ser humano. Todas as ditaduras tentam fazer isso. Por que não é? Porque você tem a vontade, a intenção,
os valores, e às vezes você vai aceitar, às vezes vai conseguir se contrapor. Então a vontade, que vem da inteligência, da intenção, né, permita que eu faça algumas coisas, às vezes razoáveis, às vezes muito boas, né? Então, quando a gente se soma pela vontade, pela intenção, pelos valores, aquilo que realmente é construtivo, você vai ajudar pela mentalidade, pela ação, para um mundo melhor, né? Há uma frase que eu escutei há muitos anos atrás aqui. Em relação aos espíritos, né? Se você vai fazer o bem, eles vão se somar a você. Se você vai fazer o mal, você está sozinho, porque eles nunca vão se somar a você em algo que não seja bom, né? É uma resposta na época, em relação à ética dos espíritos manifestantes, né? Então, o grande processo dos campos que nós estamos trabalhando é a inteligência, a vontade e a capacidade, né? Sendo prático assim, daí do ponto de vista biológico, sempre que você tiver um movimento de carga elétrica, você tem um campo magnético. Toda a transmissão que permite que eu esteja em pé é um movimento de carga elétrica, através do neurônio. Então isso gera um campo magnético. Todo o sódio do meu sangue que está girando, ele gera um campo magnético. Se você chegar em casa e ligar o mixer, ele gera um campo elétrico. Tá? Todos os campos, quem está com o celular aqui, levante. Então eles estão gerando campos magnéticos que vão se somando. Tá? Então, nesse sentido, para a gente desmistificar a ideia do campo magnético. Tá? E eles estão altamente ligados, né? Aí vai até o meu conhecimento biológico. Alguém está pedindo a palavra? Professor Mário, individualidade e singularidade, por favor. Há uma dificuldade dos médios, dos coordenandos, em entender a individualidade e a singularidade. O Edson está perguntando sobre individualidade e singularidade. Então, a individualidade é o que separa você de todo o restante. Então, você é uma unidade, você é individual, tá? Singular é aquela individualidade que tem características próprias de tal maneira que a tua individualidade é única, tá? Por isso que ela é singular. Por isso que eu pus as bolinhas, né? Cada bolinha delas, ela é individual, tá? Mas cada uma delas, na sua história, ela é singular. Por quê? Tem um arranhão, tem um quebrado, eu ganhei tal dia, eu perdi, né? Daí é o sentido singular. Cada um de nós aqui é individual, tá? No sentido de separação. Mas, ao mesmo tempo, nós somos singulares, por quê? Porque o ponto de vista que cada um de nós tem é próprio. As escolhas foram nossas. A trajetória, mesmo que eu tenha compartilhado alguma coisa da trajetória com você, tá? Ela é diferente. A interpretação, o aproveitamento daquela experiência, aí é singular. Daí é próprio de cada um. Ajuda? Eu. Mais alguém? 35. Eu quero falar uma coisa. Então, estava lendo o livro, né, do próprio professor Mauri, né? De cada palestra que ele mencionou, né? Realmente, quando li esse livro, acho meu coração muito forte. Tá dentro do meu coração profundo, o próprio Deus falou comigo. Ela fez uma pergunta, eu não entendi. Só uma afirmação. Uma afirmação. Mais alguém? Eu acho que já são 11. O estômago já está comendo as paredes. Alguém alcança lá, faz favor. Professor Rui,
a afirmação que o professor colocou assim, que nós fomos criados como uma totalidade, ou uma totalidade. Sim. E aí usou a metáfora que na reencarnação é como se nós fôssemos espremidos ou compactados para fazer o autoconhecimento, para, digamos, nos tornarmos quem nós já somos. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Veja, é como eu falo do efeito do tubo de pasta de dente, né? Para você usar a pasta, você tem que espremer. Né? Como é que o espírito é espremido? Quando nós reencarnamos, nós somos espremidos. Veja, o espírito é transdimensional. Transdimensional. Isso tem a ver com a transdisciplinaridade, né? Transdimensional. Então, metaforicamente, é que você fosse uma esfera, o espírito fosse uma esfera. Isso é só uma comparação. Não é que não vamos falar em espírito ovoide aí não dá certo, né? Quando nós reencarnamos, o que acontece? Nós somos espremidos num cubo tridimensional. É como se você pegasse uma bexiga cheia e espremesse dentro de um cubo sem tirar o ar. A tendência qual é? É se expandir. A tendência é se expandir, né? Nós vamos... Aí vamos lá nos primórdios da humanidade. Começamos a caminhar para uma expansão. Primeiro, em função das necessidades dos nômades, caçadores e coletores, tinham que ficar andando, tinham que ter espaço, etc. Depois vem a domesticação de animais, que permitiu que nós fôssemos mais longe. Com a invenção da roda, mais longe ainda. As carruagens, etc. A locomotiva, no século XIX, mais longe ainda. O avião, no século XX, mais longe ainda e mais rápido. E agora nós estamos nos deslocando em tempo real, no mundo inteiro, sem sair do lugar. É o espírito buscando voltar à sua origem, no meu modo de ver. O irmão Green teve uma vez, ele falou assim, quanto mais nos afastamos do ponto, mais nos aproximamos do ponto. Então, essa compressão, ela nos induz a buscar aquilo que nós já somos, só que não está aparente. Ele precisa ser revelado. Daí o livre-arbítrio, a individualidade e a singularidade. É uma revelação única para cada um, mas complementar. Por quê? Porque tem valores universais. A lei moral. Por exemplo, a antropoética vai nessa direção. Quando a humanidade incorporar, né, internalizar o conceito de antropoética, não teremos mais guerras. Porque nós somos todos pertencentes, a essencialidade do pertencimento, a uma substância única em Deus. Né? Pertencemos a Deus e à humanidade. O que acontece? As guerras. Uma cultura não aceita a outra. Chega a considerá-las inferior. Olha o nazismo. Judeus, eslavos, ciganos eram considerados sub-humanos. E até, quem sabe, nem humanos. Então, podemos fazer o que quisermos. E aí vem toda a solução final das câmaras de gás, dos campos de concentração, etc. No século XV para cá, começa a escravidão a partir do sequestro, porque já existia a servidão no Império Romano, fazia parte, né? Na Grécia. A escravidão moderna, vamos chamar assim. Havia uma discussão, será que os africanos têm alma? Para justificar a brutalidade da escravidão. Felizmente, na época, fizeram uma consulta
A igreja não, tem alma também. Aí, certo, aquilo começou a mudar a mentalidade. Tem que desumanizar. Quando um jovem vai para o campo de batalha, ele é treinado e induzido a desumanizar o seu adversário. Porque se ele não desumanizar, ele não odeia e não mata. Depois que ele volta, ele entra em crise. A grande parte, alguns vão até suicídio. Porque quando baixa a poeira, a lei moral, que é o registro informacional, como? Avaliação crítica volta. Ressignifica. Eu vi alguns documentários sobre veteranos da Segunda Guerra, que eles se reúnem lá nos Estados Unidos e conversam entre eles, um deles dizendo assim, porque eles desembarcaram ali na Normandia e a ordem era não fazer prisioneiros, porque eles tinham que chegar a Berlim. Então, não dá para perder tempo com prisioneiro. Mesmo que se rendesse, eles matavam. Estavam orientados a fazer isso. E eles faziam isso mecanicamente, eu diria assim, né? Até porque estavam imbuídos do ódio, porque o companheiro tinha sido morto, alguns prisioneiros tinham sido mortos pela SS, etc. Então aquilo estava fervendo em ódio. Anos depois, nessa reunião ele falou assim, hoje eu lembro daquelas pessoas que eram seres humanos. Tinha um pai, tinha uma mãe esperando, tinham irmãos esperando, como eu. Então ele retorna ao conceito de humanidade, retorna à lei moral que está nele, à totalidade que está nele. Alguns não suportaram. Teve um que chegou em casa, reuniu a família e disse assim, perguntem tudo o que vocês quiserem, porque amanhã eu não quero mais, da manhã em diante, não quero mais falar sobre isso. Porque deve ser horrível. Deve ser horrível. Teve um veterano do Vietnã que ele tirava foto com a cabeça dos adversários, pisando em cima, etc. Né? E aí, quando ele voltou, um tempo depois, ele começou a ressignificar, teve que ir para terapias, essas coisas todas, e aí passou até a fazer parte dos movimentos contra a guerra do Vietnã, etc. Ele deu o depoimento assim, não escondeu nada. Aquilo foi até uma forma dele se aliviar, digamos assim. O irmão Green disse que um assassino, por exemplo, ele tem que justificar para ele mesmo, senão ele enlouquece. Então ele fica, não, ele mereceu, ele é isso, a humanidade está melhor sem ele. Ele tem que se justificar, senão ele enlouquece, porque ele vai contra ele mesmo, porque é a lei moral. E essa é a totalidade, né? Como eu entendo. Né? Diga. Voltando um pouquinho àquela questão da expansão que o espírito tenta buscar enquanto está exprimido, como você colocou, né? Será que a gente no campo mental não consegue? Porque tem a questão da cultura e tudo que talvez nos não permita, né? Mas às vezes me vem pessoas emergentes como Giordano Bruno, que parece que conseguem fazer algum alcance de expansão maior, né? É possível, mas deve ter um limite, provavelmente, também, né? São pontuais. Já que está reencarnado, já que está dentro da Terra... São pontuais que vêm acima da superfície, né? Tem pensamento lateral. Eles veem o que nós não vemos. Né? Então, é um espírito que tem prontidão. Olha, Einstein. Ninguém tinha pensado no que ele pensou. O conceito de tempo e espaço newtoniano era fixo, imóvel, independente de quem estava no tempo e no espaço. E ele mostrou que está tudo relacionado. Depende da posição do observador, da velocidade de deslocamento. Tudo altera o tempo. Se você andar à velocidade da luz, o tempo se contrai a zero, praticamente. Né? Então, a gente não vai envelhecer mais quando começarmos a andar na velocidade da luz, né? Brincadeira, mas são os pontuais. Giordano Bruno é um grande pontual. Ele falava em universo infinito, ele falava em reencarnação, ele fez tudo que foi possível para provocar o clero. O principal exemplo é Cristo, né? Ele faz uma inserção de valores ali que até hoje tentando desdobrar e entender.
Né? Mas são os grandes pensamentos, mas não é só na religião, na ciência, na arte, na filosofia. Né? Alguns vão ser compreendidos 2, 3 séculos depois. Né? Mas é a grande força da inteligência do espírito. Né? Descobrimos hoje, graças ao irmão Rui, que não só o espírito é ovoide, mas tem um umbigo quadrado. Né? É a geometria alcançando a interpretação. Né? Veja, quando a gente está em problema a resolver, quando está em crise, a gente tem que voltar ao conhecimento que nós temos. E a doutrina traz muito. Né? Hoje estamos, não só no Brasil, no mundo, uma grande fase de identitarismo. Né? Eu tenho identidade com aquele pequeno grupo que... Não, eu tenho identidade com toda a humanidade. A resposta para todos os preconceitos é a unidade. O irmão Rui falou agora um pouquinho do alcance, né? Quando eu faço a percepção, eu não tenho mais como destruir. Então, quando eu tiver dificuldade, quando estiver em crise, problemas pessoais, eu tenho que voltar ao conhecimento que já tenho. E a filosofia, ela me ajuda muito a isso. A partir dos valores que eu já alcancei, como é que eu desdobro como respostas e comportamentos adequados. Eu deixo de ser conduzido como massa, né? Deixo de ser uma pessoa em crise, em angústia, eu passo a responder. O professor Paulo falou que nós temos ainda 100 anos para interpretar, na verdade, muito mais. Mas não dá para continuar a partir de agora, temos que fazer um encerramento da reunião, né? Certo? Ou seremos abandonados pelas famílias, certo? Podemos fazer a prece? Mário, faz a prece? Não? Angelina? A Angelina se voluntariou, como sempre, a fazer a prece de encerramento. Dá para fazer daqui? Claro. Então, profundamente agradecidos pela oportunidade de hoje, agradecidos pela equipe espiritual que está conosco, por tantos ensinamentos que outros espíritos corajosos, encarnados, deixaram ao longo da história da SBE, da história do Espiritismo e muito antes disso, né? Então, sensibilizados por podermos fazer parte de um grupo pensante que busca, que estuda, que observa, que vive o processo de humanidade cada vez mais com maior lucidez, agradecidos por esta casa que nos acolheu, que acolhe, que é uma casa aberta, uma casa de saber, onde com humildade buscamos aprender e com responsabilidade buscamos expandir os conhecimentos que aqui recebemos, que possamos com muita alegria, tendo consciência da importância de momentos como esse e do nosso exercício na casa, buscarmos a sabedoria de acolher todos aqueles que podemos e de vivenciar o nosso processo de humanidade com carinho, com compromisso e com profundo agradecimento a Deus. Damos assim, então, por encerrado esse nosso encontro de hoje. Que assim seja.